contribuindo com ofertas para o crescimento de falsas igrejas que combatem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Texto base, 2 Coríntios 11, Gálatas 1, 6, 9, 2 João 9, 11 e 2 Pedro 2. Amados irmãos, há uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Quando você contribui financeiramente, você está cooperando com o reino de Cristo ou financiando a guerra contra ele? Essa não é uma pergunta emocional, é uma pergunta bíblica. A Reforma Protestante não foi apenas uma discussão teológica, foi também uma denúncia contra o uso corrupto de recursos para sustentar sistemas religiosos que oprimiam consciências e obscureciam o Evangelho. Quando homens como Lutero e Calvino confrontaram Roma, estavam enfrentando uma estrutura que arrecadava dinheiro sob pretextos espirituais enquanto distorcia o Evangelho da Graça. O princípio continua válido hoje. Ofertas não são neutras espiritualmente. Em 2 João 10, 11 lemos: Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque quem lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Observe, há cumplicidade espiritual no apoio dado ao erro. Se apoiar moralmente já é cumplicidade, quanto mais financiar. O Novo Testamento ensina que a contribuição é parceria no Evangelho verdadeiro, Filipenses 1:5. Mas isso implica o oposto. Contribuir para um falso evangelho é parceria na mentira. Você pode financiar heresia e ainda achar que está servindo a Cristo? Paulo e o combate aos falsos mestres, 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo denuncia falsos apóstolos que exploravam a igreja. Ele diz: tais homens são falsos apóstolos obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11:13. Note, o contexto, eles se apresentavam como espirituais, como autoridades, como homens de revelação, mas estavam corrompendo a simplicidade do Evangelho. Historicamente, isso sempre aconteceu. Sistemas religiosos que colocam tradição acima da Escritura, movimentos que substituem a suficiência da palavra por revelações modernas, líderes que afirmam falar em nome de Deus enquanto contradizem a Escritura. E o que sustenta essas estruturas? O dinheiro dos membros. Quando a oferta financia perseguição contra a verdade. Há algo ainda mais grave. Quando recursos são usados não apenas para manter o erro, mas para silenciar quem denuncia o erro. Em 3 João 9:10, Diótrefes é denunciado por rejeitar os verdadeiros irmãos e expulsar os que permanecem fiéis à verdade. A história da igreja mostra o mesmo padrão. Autoridades religiosas usando o poder institucional contra pregadores fiéis. Estruturas organizadas para intimidar, excluir e perseguir quem proclama a Escritura pura. Hoje, em muitos contextos, ofertas são usadas para sustentar estruturas jurídicas agressivas, processar críticos, defender institucionalmente sistemas religiosos falsos que distorcem o Evangelho, proteger líderes contra a confrontação bíblica. Se o dinheiro que você oferta é usado para combater a pregação fiel das Escrituras, você está do lado de quem? Cristo ou do sistema falso religioso? Gálatas 1. O falso evangelho é maldição. O apóstolo Paulo declara: ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Gálatas 1:8. O que é outro evangelho? Evangelho que acrescenta obras humanas como condição de aceitação. Evangelho que mistura graça com mérito. Evangelho que substitui a palavra escrita por direções místicas. Evangelho que centraliza a instituição e não Cristo. Contribuir para isso não é generosidade, é cooperação com maldição. A teologia reformada e a responsabilidade da consciência. A tradição reformada afirma: sola a Escritura, somente a Escritura é regra infalível. A igreja verdadeira é identificada pela pregação fiel da palavra, a administração correta dos sacramentos
e disciplina bíblica. Se uma instituição combate a suficiência da Escritura, se coloca a autoridade humana acima do texto bíblico. Se reage contra quem prega o evangelho puro, ela demonstra não estar edificada sobre Cristo, mas sobre o seu poder institucional. E financiar isso é fortalecer a fortaleza contra a verdade. Segundo Pedro 2, falsos mestres e exploração. Pedro afirma: também haverá falsos mestres, e por avareza farão de vós negócios. Segundo Pedro 2, 1, 3. Observe o padrão: falsidade doutrinária, exploração financeira, motivação de ganância. A Escritura já nos alertou. Você está sendo edificado pela palavra ou explorado por um sistema religioso? O Evangelho verdadeiro não precisa de coerção. O Evangelho de Cristo cresce pela pregação fiel e pela ação soberana do Espírito, não por intimidação jurídica ou blindagem institucional. A Igreja Apostólica foi perseguida, mas nunca foi uma perseguidora. Quando uma estrutura religiosa precisa usar força institucional contra quem simplesmente prega a Escritura, isso revela fraqueza espiritual, não fidelidade. Cristo não precisa de advogados para defender sua verdade. A verdade se sustenta pela própria palavra de Deus. Se você está contribuindo com um sistema que combate a suficiência das Escrituras, persegue quem confronta biblicamente, usa recursos para proteger estruturas e não para proclamar Cristo, você precisa examinar sua consciência diante de Deus. Atos 5 mostra homens que mentiram na contribuição. Mas aqui falamos de algo ainda mais sério: contribuir conscientemente para sustentar o erro. Para onde vai o seu dinheiro? A oferta, biblicamente, é ato de adoração, expressão de gratidão, parceria no Evangelho verdadeiro. Mas quando usada para sustentar heresia, torna-se instrumento de oposição a Cristo. O chamado hoje é claro: saia do sistema que combate a verdade. Não financie aquilo que obscurece o Evangelho. Apoie a proclamação fiel das Escrituras. Examine tudo pela palavra. Cristo morreu e ressuscitou para libertar pecadores, não para escravizá-los a instituições humanas. A pergunta final é esta: sua oferta está servindo à glória de Cristo ou fortalecendo um sistema religioso falso que o substitui? Arrependa-se, se for necessário, volte-se à palavra, sustente o verdadeiro Evangelho, porque no último dia não será a instituição que responderá por você, será você diante de Cristo. Amém. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Se você ajuda financeiramente a proclamação de um falso evangelho, você é cúmplice do erro. Amém.